Fala galerinha, tudo beleza? Professor Fábio Silva, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje estudaremos noções de conjunto. Para começar aqui, conjunto é uma coleção de objetos, tudo bem? Nós temos aqui que é bem usual nós utilizarmos conjuntos, a representação de conjuntos por letras maiúsculas e seus elementos, letras minúsculas separado por vírgula, ou então você pode também separar por ponto e vírgula, não tem problema. Nós temos o conjunto das vogais, né? A, I, O, U. Nós temos o conjunto dos números inteiros, são os números negativos, os números positivos e o zero. Observe que aqui nós separamos por vírgula, ou você pode separar por ponto e vírgula, tudo bem? Relação de pertinência. O que você tem que observar aqui, é esse símbolo. Quando aparecer esse símbolo, significa que você vai trabalhar aqui com uma relação chamada relação de pertinência. Vou colocar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho um conjunto A com os elementos 2, 3 e 5, tudo bem? E você vai analisar aqui comigo, o 2 em relação ao conjunto A, o 3 em relação ao conjunto A e o 5 em relação ao conjunto A. Então, observe aqui comigo, que aqui no conjunto A nós temos o 2, né? O 2 ele vem ser o quê? Vem ser elemento do conjunto A. Se o 2 ele é elemento do conjunto A, eu digo que o 2 ele pertence ao conjunto A. Então, representa assim, 2 pertence ao conjunto A. Da mesma forma, se eu for analisar aqui, o 3 em relação ao conjunto A. O 3 ele é elemento do conjunto A. Se ele é elemento do conjunto A, então eu digo que ele pertence ao conjunto A. Tudo bem? Da mesma forma, o 5. O 5 ele é elemento do conjunto A. Então, eu vou dizer que o 5 ele pertence ao conjunto A. Agora, se nós tivéssemos essa situação, se nós tivéssemos esse elemento aqui, se tivesse o 7 como elemento, tivesse aqui 10 como elemento, em relação ao conjunto A. Então, observe que aqui agora, nessa situação, o 7 ele não é elemento do conjunto A, né? O 7 ele não pertence ao conjunto A. Então, a gente vai representar com um símbolo diferente, né? O 7, se ele não pertence, você vai fazer assim, você vai colocar o símbolo de pertence e vai fazer uma linha na diagonal. Significa que o 7 ele não pertence ao conjunto A. Da mesma forma, o 10. O 10 ele não está presente aqui no conjunto A. Se ele não está presente no conjunto A, significa que o 10 ele não pertence. E o símbolo de não pertence é esse aqui. Você coloca o símbolo de pertence, coloca uma linha na diagonal, tá bom? Está representando aqui que o 10 ele não pertence ao conjunto A. Então, basicamente, aqui você lembrar dessa relação, lembrar do símbolo. Esse símbolo representa a pertinência. Um elemento, quando ele está inserido no conjunto, ele pertence a esse conjunto. A partir do momento que esse elemento ele não está inserido nesse conjunto, vou dizer que ele não pertence, beleza? Para avançar aqui, nós temos aqui a igualdade de conjuntos. Veja bem, não é que os conjuntos serão iguais? Eles tiveram o mesmo elemento, né? Mesma quantidade de elemento também. Exemplo, vemos que eu tenho aqui o conjunto A, os elementos do conjunto A, 5 e 8. Tivesse aqui um conjunto B, com os elementos 8 e 5. Você tem que observar aqui, que a ordem, ela não importa, tá? Observa que no conjunto A eu tenho 5 e tenho 8. E no conjunto B eu tenho 5 e tenho 8. E eu tenho a mesma quantidade de elementos. Se eu tenho a mesma quantidade de elementos, e tem os mesmos elementos, eu posso dizer, então, que o A é igual ao B. Agora, vamos colocar uma situação diferente aqui. Então, agora nós temos uma situação diferente. Eu tenho aqui o conjunto C e o conjunto D. Observa bem que o conjunto C possui os elementos 8 e 10. O conjunto D possui os elementos 8 e 10 também, só que possui um elemento a mais. Nessa situação aqui, o conjunto C e o conjunto D, eles não são iguais, porque o conjunto D ele tem um elemento 6 e o conjunto C ele não tem esse elemento. Então, nessa situação aqui, o conjunto C é diferente do conjunto D. Tudo bem? Beleza, pessoal? Conjunto vazio, é quando um conjunto ele não possui elementos. Quando o conjunto ele não possui elementos, a gente vai representar de duas formas. Um exemplo, o conjunto A não possui elementos, representar aqui só as chaves, ou se fosse de uma outra maneira, uma bolinha ou uma linha, tá bom? Você não pode fazer isso aqui, porque isso aqui não será um conjunto vazio, tá?
Isso aqui vai estar representando um conjunto unitário. Então, veja bem, conjunto vazio é quando eu não possuo elementos. Então, você vai representar ou dessa maneira ou dessa forma. Dessa maneira aqui, ó, tá errado. Tudo bem? Bem, agora chegou a hora do nosso exercício. Dado o conjunto A, observe os elementos do conjunto A, ó, 2, 6, 5 e 9. Dê o valor verdadeiro ou falso. Veja bem, estamos aqui na letra A. Ó. O 6 ele pertence ao conjunto A. O 6 ele pertence ao conjunto A. Você vai analisar aqui, ó. O 6 ele está inserido no conjunto A? Sim, então ele pertence ao conjunto A. Você coloca aqui um V. Verdade. Outra situação aqui, ó. O 2 ele não pertence ao conjunto A. Mas se você observar, ó, o 2 ele está inserido aqui no conjunto A. Então isso aqui está falso, né? O 2 ele pertence ao conjunto A. Isso aqui é falso. 5 pertence ao conjunto A. Sim, ó, o 5 está inserido no conjunto A. Então, o 5 ele pertence ao conjunto A. Então, isso é verdade. Letra D, pessoal. Vamos analisar aqui. Ó. O 9 não pertence ao conjunto A. Vamos analisar aqui se realmente é isso. Ó. O 9 ele está inserido no conjunto A. Se ele está inserido no conjunto A, significa que ele pertence. Então, isso aqui é mais um item falso. 8 não pertence ao conjunto A. Observe que o 8 realmente não está inserido aqui no conjunto A. Então, realmente, ele não pertence ao conjunto A. Então, aqui eu vou colocar como verdadeira. Mesma ideia aqui, ó. Dê o valor de verdadeiro ou falso. O 6, ele pertence a esse conjunto? Não, o 6 não pertence, né? Ele não está inserido nesse conjunto. Então, aqui, ó. Isso aqui é falso. O 6, ele pertence a esse conjunto? Pertence, porque ele está inserido nesse conjunto. Então, esse item aqui é verdadeiro. Letra C, ó. 5 é a mesma coisa que 5 entre chaves? Não, não é a mesma coisa. Porque quando eu tenho essa situação aqui, ó, nessa situação, eu tenho um conjunto unitário. Bom, é quando eu tenho um elemento. Então, esse item aqui é falso. Letra D, ó. Representação de conjunto vazio, né? Observe que conjunto vazio eu posso representar ou dessa forma ou dessa outra maneira. Então, esse item aqui é verdadeiro. Finalmente, a letra E, né? Vamos analisar aqui, ó. O 7, ele não pertence a esse conjunto. Realmente, o 7 não está inserido aqui. Realmente, o 7, ele não pertence. Então, isso é verdade. Tudo beleza? Então, pessoal, é isso aí. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.